Olá, está no ar o Mulheres em Debate, programa da TV Assembleia em parceria com a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de Mato Grosso do Sul, sempre trazendo temas atuais e relevantes para a manutenção de direitos e empoderamento feminino. Na edição de hoje falaremos sobre as mulheres nos cargos de poder. Eu sou Fernanda Kintner e estamos com as presenças da Procuradora-Geral do Estado, a Fabiola Marchetti. Seja bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, e é sempre um prazer participar de programas como estes com temas tão caros. E ao meu outro lado, a vereadora por Campo Grande, Camila Jara, do Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vinda, uma honra falar contigo também. Muito obrigada pelo convite. Eu queria agradecer também por estar com mulheres empoderadas para a gente falar de um tema que é tão importante para nós. Certo, bom, vamos falar então da ascensão das mulheres nos ambientes de poder, né, em que elas podem mudar o rumo da história de uma cidade, de um país ou de um estado, enfim, tendo em vista que a participação feminina ainda é um pouco tímida, sendo que nós somos 52% da população brasileira. Vamos ver um vídeo que contextualiza essa realidade e mostram algumas mulheres que chegaram aos mais altos cargos do Brasil. As mulheres têm cada vez mais se inserido no mercado de trabalho e nos cargos de destaque. O crescimento ainda é lento, apesar do público feminino representar a maior parte da população, 51,8%. Dos 2,6 milhões de empregos em cargos de chefia registrados na Relação Anual de Informações Sociais, as mulheres somavam 1.143.821 vínculos empregatícios, ou seja, 43,8% do total. A equiparação das remunerações ainda não é uma realidade. Elas recebem o equivalente a 85,1% dos salários dos homens. Apesar de serem a maior parte dos profissionais que possuem ensino superior completo, quase 60% do total empregado. Elas também representam mais de 52% do eleitorado brasileiro, mas ainda são minoria na política. Nas últimas eleições de 2020, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, foram eleitas apenas 651 prefeitas, o que representa 12,1% dos ocupantes do cargo, contra 4.750 prefeitos, ou seja, 87,9% dos comandantes municipais. Já para as câmaras de vereadores, foram 84% vereadores eleitos contra 16% de mulheres eleitas ao mesmo cargo. Nas eleições anteriores, em 2018, o TSE já havia adotado resolução para impulsionar a competitividade das candidatas, o que aumentou o percentual de mulheres com assento no Congresso Nacional de 10% para 15%, mas ainda longe da paridade. Foram eleitos 436 deputados federais contra 77 deputadas federais. Já as deputadas estaduais somaram 161 cadeiras em todo o Brasil, contra 874 ocupadas por homens. Pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, já passaram 9 mulheres durante os 43 anos de parlamento. O voto feminino foi permitido por lei estadual no pioneiro Rio Grande do Norte em 1927, onde elegeu Alcira Soriano, a primeira prefeita do Brasil, em 1928. O voto feminino só foi permitido nacionalmente em 3 de maio de 1933, mas somente 77 anos depois, uma mulher foi eleita presidente, a petista Dilma Rousseff. Conheça outras mulheres pioneiras em cargos de poder. Carlota Pereira Queiroz, primeira deputada federal. Antonieta de Barros, primeira mulher negra a assumir mandato eletivo no país. Auri Moura Costa, primeira juíza brasileira e primeira desembargadora do Brasil. Eunice Michelis, primeira senadora. Yolanda Fleming, primeira governadora eleita. Ellen Grace Norflet, primeira ministra e primeira mulher a presidir o STF. Mara Gabrilli e Rosinha de Adefal, primeiras mulheres com deficiência física a se elegerem para a Câmara dos Deputados. Carmen Lúcia Antunes da Rocha, primeira mulher a presidir o TSE e primeira a comandar um processo de eleições municipais no país.
Joênia Wapichana, primeira mulher indígena a se eleger na Câmara dos Deputados. Bom, procuradora Fabiola, nós vimos ali no vídeo, então, que o número de mulheres nos altos cargos ainda é um pouco pequeno em relação aos homens, certo? Mas elas existem, né? A exemplo de você, na Procuradoria-Geral do Estado, é a primeira mulher a ocupar esse cargo após 18 homens passarem por eles, né? Eu acredito que você permeou aí um longo caminho até chegar. Eu queria que contasse brevemente como foi essa jornada até chegar aí, e se sendo mulher, você teve, digamos assim, que ter uma persistência um pouco maior para conseguir fazer parte da lista tríplice para ser escolhida, então. Sim, com toda certeza, acho que todas nós mulheres temos como relato, né, uma história de muito esforço e de muita dedicação. Eu costumo dizer que é preciso ter foco e assim, estar muito aguerrida para a gente conquistar aquilo que a gente deseja, né, alcançar os nossos sonhos. E comigo não foi diferente. Eu desde a faculdade já tinha muito certo o que eu queria, né? Eu queria realizar um concurso, eu queria carreira pública, eu sempre quis isso na minha vida. Então, eu sempre estudei muito, me dediquei bastante, e antes de ser procuradora do Estado, eu fui promotora de justiça no Estado do Mato Grosso, por quase um ano, né? Função que muito me honrou e que me acrescentou muito, foi uma experiência muito boa. Mas eu ingressei na PGE em 2005, e desde lá eu atuei fortemente na área de pessoal, né? Os direitos dos servidores, todas essas questões. E sempre realizando um trabalho, assim, com muito respeito. Eu posso dizer que no âmbito do executivo, o trabalho da Procuradoria, ele é muito respeitado, e eu, como procuradora, também sempre tive esse tratamento. Então, posso dizer que ao longo desse período, eu trilhei um caminho, digamos assim, sem oposição de dificuldades em razão do gênero, né? Eu nunca vivenciei uma experiência como essa dentro do executivo. Mas eu acho que quando a gente passa a querer algo mais, que é a ocupar a direção da instituição, né? Quando você passa a querer fazer parte da gestão, e o cargo de Procurador-Geral do Estado, ele tem o status de secretário de Estado, então você passa a querer integrar, né, a cúpula que governa o seu Estado. Eu acho que aí a situação muda um pouco, porque é muito mais comum homens estarem diante dessa busca. E eu acho que por N motivos, né? Eu acho que os homens naturalmente têm essa busca por ascensão, essa busca por ter uma carreira, né? Por progredir, por chegar ao topo de uma carreira muito mais forte do que nós na nossa própria criação. Mas eu acho que isso não representa a minha criação, né? O meu pai sempre foi um homem que me impulsionou muito, me entusiasmou muito, então eu sempre tive essa veia aí de gestão, de direção, de liderança, e na minha carreira não poderia ser diferente, né? Eu tinha esse sonho, sim, de alcançar esse posto e de dirigir a minha carreira, porque eu tinha um propósito, né? Eu tinha uma proposta de trabalho. Eu queria, né, modernizar algumas coisas na Procuradoria-Geral do Estado. Eu tinha planos que eu gostaria de implementar e que somente sendo procuradora-geral é que eu poderia fazê-lo. Então, eu acho que nessa disputa, muito do que me fez sair vencedora, me fez sair nomeada, digamos assim, né, dentre os meus colegas, não foi a capacidade técnica, porque todos nós muito qualificados, não foi o comprometimento, porque todos nós muito comprometidos, mas eu acho que foi o meu plano de trabalho. Eu tinha um plano de trabalho, eu tinha algo para apresentar para a Procuradoria, e que eu tinha uma legitimação dos meus colegas, então eu tinha essa acreditação dos meus colegas de que aquela minha proposta era a proposta mais interessante no momento, e isso foi com certeza decisivo,
porque o governador, no momento da sua escolha, ele levou isso em consideração, o apoio que eu tinha dos meus colegas, né, e essa visão mais moderna e estratégica de uma atuação da Procuradoria-Geral do Estado. Então, acho que essa foi a diferença. E aí, eu posso dizer que o governador Reinaldo, ele é um homem público que valoriza muito isso, né? O projeto, o seu comprometimento em relação ao progresso do estado de Mato Grosso do Sul, e a questão de gênero para ele não é importante. Então, acho que esse é o diferencial, né? Que eu encontrei à minha frente um governador que tem essa visão mais ampla e que está preocupado realmente com a qualificação das pessoas e não com gênero. Eu acho que isso fez toda a diferença e foi assim que a minha nomeação ocorreu, né? Ele sequer sabia que eu seria a primeira mulher a ocupar esse posto. Eu acho isso muito interessante e faz questão de registrar. Ele foi saber disso tempos depois que eu já tinha sido nomeada. Então, realmente, foram os atributos todos, né, da pessoa que foram levados em consideração, e eu acho que isso é muito importante a gente registrar. Muito, realmente, muito interessante saber desse detalhe. Agora, Camila, contigo, então, você é a única representação feminina na Câmara aqui de Campo Grande, né? Acredito também que isso seja um desafio ali, estar em volta de tantos homens. E eu tenho um dado aqui, em 2016, 1.500 municípios do Brasil não tinham sequer uma mulher vereadora, né? Em 2020, mudou a legislação, melhorou um pouquinho, mas ainda assim, 948 municípios não contavam com nenhuma mulher. E você aqui, a única representante, como que você idealizou concorrer a uma vaga no Legislativo, né? E como que está sendo encarar essa realidade de ser a única representação feminina? Então, primeiro eu queria dizer que eu sempre tive muito claro, igual a Fabíola falou, qual era o meu papel e qual eu queria fazer, o que eu queria fazer enquanto sociedade. Só que, como ela também falou, eu queria fazer concurso público e trabalhar no Legislativo Federal. Então, tem um cargo lá que é técnica legislativa, e foi para isso que eu me preparei, foi para isso que eu foquei na faculdade, porque eu entendia que eu iria contribuir com a coisa pública, produzindo leis, mas estando lá no Congresso Nacional. Como eu não venho de família tradicional do Estado, como o Mato Grosso do Sul já tem essa baixa representatividade de mulheres na política, eu confesso que até passava de vez em quando na minha cabeça a possibilidade de ocupar um cargo eletivo, mas sempre era algo muito distante, até porque eu não conseguia me ver representada em nenhum cargo, em nenhuma figura política, seja ela masculina ou feminina, aqui em Campo Grande ou aqui no Mato Grosso do Sul. Então eu falei, não, vou contribuir com a política, vou me dedicar à política, porque eu entendo que a política é esse grande instrumento de transformação social, mas vou fazer isso através de um concurso público e assim representar e tentar contribuir para essa transformação estando no concurso público. Foi quando surgiu o convite de várias pessoas que militaram comigo em vários movimentos sociais para eu concorrer a um cargo de vereadora representando um projeto. Então, não era a Camila, não era a pessoa da Camila, essa personificação que fazem da política, mas era um projeto que a gente entendia que várias pautas tinham que ser pautadas no nosso município. A gente entendia que a gente precisava se enxergar nesses espaços de poder. Pediram para eu colocar meu nome à disposição. De início, eu falei, não, né? Porque eu não tenho dinheiro, estou terminando a faculdade. E a campanha de vereadores é uma das mais concorridas, proporcionalmente a mais concorrida e, como consequência, uma das mais caras aqui no estado. E é muito difícil, então é melhor a gente se concentrar por aqui e vamos largar a mão disso. E aí foi então que eles falaram, não, a gente precisa pelo menos pautar o debate. Se a gente não for eleito, valeu, porque a gente conseguiu mostrar o que a gente acredita da política e como a política pode ser mais parecida com a nossa cara, né? E foi aí que eu, então, aceitei o convite, porque todo mundo fez um projeto coletivo, e é muito importante ressaltar isso. As mulheres que estão na política ou que estão exercendo cargo de poder sempre têm o apoio de muita gente. Eu também fui muito incentivada dentro de casa, fui muito incentivada pelo meu pai,
sempre tive um conjunto, um grupo de pessoas que também acreditavam nesse projeto, e foi aí que a gente se lançou a disputa eleitoral. Nós fizemos todas umas planejamentos com probabilidades estatísticas, e a gente tinha um foco de alcançar 3.500 votos. Eu fui eleita com 3.470 votos. A gente conseguiu fazer uma proximidade muito boa, mas é importante falar que quando a gente chega nesses locais, a gente olha para trás para ver tudo que deu certo, né? Eu tive uma rede de apoio muito forte. Eu fiz cursos de preparação de candidaturas fora do estado do Mato Grosso do Sul, porque eu não encontrei o que eu precisava nos cursos daqui, ainda muito pequenos. E essas redes foram fundamentais para a gente conseguir estruturar e transformar todo aquele sonho em algo concreto, em algo real. Então, eu misturei tudo que a gente aprendeu na faculdade com os planejamentos estratégicos desenvolvidos e colocamos nossa cara a tapa. Infelizmente, eu fui a única mulher eleita aqui, e é um desafio imenso que todas nós temos que pensar e repensar para entender o que aconteceu na política sul-mato-grossense, que a gente, ao invés de ampliar, como aconteceu na média nacional, nós reduzimos a participação de mulheres na política aqui. Então, é um desafio que fica para cada mulher, em cada espaço de atuação, para que a gente consiga reverter esses números e terem mais mulheres representando as nossas pautas. Realmente, aqui, por exemplo, nós tínhamos na legislatura passada 3 mulheres nos representando e agora somente uma, a deputada Mara Caseiro, né? Camila, emendando então a pergunta, além de ser a única mulher, você ainda é a única mulher e a mais jovem ali da Câmara. Também, por ser muito jovem, você precisou em algum momento usar, por exemplo, um tom mais firme com quem estava debatendo, para que a gente, porque sendo mulher, realmente a gente tem um machismo estrutural aqui no Brasil, não podemos negar, né? Na sociedade como um todo. Você precisou em algum momento, por ser mais jovem e ser mulher, se impor nos seus discursos? Então, eu dei a sorte de ter várias mulheres que me aconselharam bastante, né? E aí eu lembro que logo no início da legislatura eu tive a oportunidade de conversar com a senadora Simone Tebet, e ela falou: Camila, eu perdi muito tempo para entender que quando eu estava falando algumas coisas com base em dados e algumas coisas fundamentadas, eu podia pedir licença e podia pedir para os companheiros que estavam no mesmo local de debate, pedir para eles prestarem atenção no que eu estava falando. E eu demorei muito tempo e eu perdi muito porque eu não fazia isso. Então, é um instrumento que eu já uso corriqueiramente. Primeiro porque já tem esse estigma de que mulher, quando chega na política, não vai ser competente, não vai dar conta. Então, todas as pautas que eu levo para debate, que eu apresento dentro da casa, eu estudo muito antes, eu me baseio em políticas públicas desenvolvidas em outros lugares, eu pego dados, eu entendo o que já aconteceu e por que é o problema, por que esse problema não está avançando, a solução desse problema não está avançando aqui no estado e no município. Aí eu chego para a conversa. E aí, com todos esses dados, depois de estudar muito sobre um tema, sempre quando eu sou interrompida, eu falo: posso concluir? Dá licença que assim que eu terminar, você continua a sua opinião. E aí eles já estão pegando o ritmo. Mas eu tive que aprender as duras penas dentro dos movimentos sociais, que quando você for interrompida, você pode pedir atenção e pode continuar seu raciocínio. Realmente, a gente de vez em quando precisa fazer isso, mas é assim que nós vamos educando, né, daqui para frente. Doutora Fabiola, agora contigo nessa toada, como foi conciliar a sua vida pública com a maternidade, né? Esse é um desafio que as mulheres têm também. O que a gente pode falar para quem nos assiste, de dar algum incentivo para quem pensa que é inviável? Bom, primeiro eu quero dizer que é muito viável e depende muito mais de nós estarmos dispostas, porque com certeza é uma mudança de rotina, né? É uma mudança de rotina e que a vereadora falou muito bem. A rede. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Então, dentro de casa, você também precisa ter o apoio e uma estrutura que te permita se lançar a uma situação de ocupar um cargo público, uma função pública ou um cargo de gestão que consome muito o nosso tempo, né? E eu digo isso porque os homens também têm essa estrutura.
né? Ninguém se lança a um cargo como esse, tendo família e sem ter uma estrutura em casa. E o que a gente precisa, enquanto mulher, é disseminar que isso é comum, que isto é normal, isto é natural. Quando nós vamos ocupar uma função pública, o nosso companheiro, a nossa família tem que nos apoiar. Então, eu acho que já é criar nossos filhos no sentido de que o papai ou a mamãe poderão estar fora de casa, né? O papai ou a mamãe poderão estar num jantar de negócios, num almoço com os colegas, e isso tem que ser muito normal, muito natural para as crianças, porque eu acho que começa muito da educação, muito da educação. Então, como eu disse, eu sempre tive um projeto, né? Eu sempre tive essa liderança, eu exerci chefia na PGE praticamente a minha história toda. Então, eu sempre ocupei funções que demandavam mais do que o comum de mim, e tive os filhos assim. Então, minhas crianças já cresceram tendo uma mãe que trabalhava, que estudava, e que colocava a criança para brincar no chão, enquanto estava com os livros, ou fazendo um prazo processual. Então, acabou que, para minhas crianças, isso é comum. Eu tenho 2 meninos, né, e para eles é comum ter a mãe estudando e eles estarem aqui por perto. E estudar para a prova à noite também é algo que eles já estão acostumados. Se precisarem da minha presença, eles sabem que vai ser à noite ou na hora do almoço, ou final de semana, né? Mas meninada não gosta muito de estudar final de semana. Então, é à noite mesmo. E meu marido também, lógico, né? Como eu disse, a gente tem que ter um companheiro para isso, né? A gente tem, quem não é casado tem uma mãe ou um pai que sempre dá um suporte, um apoio. Eu acho que isso faz parte. A gente é uma rede de sustentação para que um possa, né, estar ocupando aquela função. E como eu acredito que também nos momentos em que o meu marido precisou estar mais ausente, eu fui o suporte dele e permiti que isso acontecesse. Mas eu acho que isso é fundamental. A gente sozinha não consegue, né, dar conta de tudo, e isso é normal, porque a mulher ainda se culpa por não dar conta de tudo sozinha, né? Então, eu acho que a gente tem que também se afastar um pouco desses estigmas, de que somos superpoderosos e temos que dar conta de tudo. A gente não vai dar conta de tudo, a gente precisa abrir mão de alguma coisa para ganhar algo diferente, para alcançar algo diferente. Eu acho que a gente tem que partir já desse princípio. Bom, com esse sentido, então, vamos fazer um breve intervalo. O Mulheres em Debate volta já. De uma hora para outra, foi como se tivéssemos ficado de mãos atadas, sem saber ao certo o que viria pela frente. Só não podíamos ficar de braços cruzados. Pelas mãos dos deputados, importantes leis foram criadas, como o Programa Mais Social, que está transferindo renda para alimentar as famílias mais vulneráveis. Com o apoio da Assembleia, mais de 15 mil novos empregos foram gerados, só no primeiro trimestre de 2021. E Mato Grosso do Sul está entre os estados com vacinação recorde no país. E os mesmos braços que estão recebendo a vacina são aqueles que cuidam e salvam vidas, que mantêm o lar, que protegem, que lavram a terra, que produzem, que mantêm as cidades limpas e o comércio de pé, que movimentam a vida em direção a um futuro de esperança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estamos de volta com Mulheres em Debate, programa da TV Assembleia em parceria com a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Hoje estamos com as presenças da vereadora Camila Jara e da Procuradora-Geral do Estado, Fabiola Marchetti. Vamos voltar com a Camila, então. Camila, a gente sabe que a concorrência por um cargo público, um cargo político é acirrada, independentemente de ser mulher ou homem, ou da ideologia que segue. Quando você é eleito, você precisa representar toda uma comunidade, né? Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, se você acha que o olhar feminino, ele tem essa diferença. Por exemplo, você acabou de aprovar uma proposta que propõe diretrizes na promoção da dignidade menstrual. Por exemplo, você acha que isso seria possível se todo o parlamento fosse feito só de homens, ou precisa mesmo ter esse olhar sensível da mulher para certas pautas?
Dependendo, eu costumo dizer que o mundo tem cara de homens. O mundo da maneira que a gente conhece. E Campo Grande, tendo uma mulher que não foi eleita, mas assumiu o mandato quando tirou, também tem cara de homem. E eu acredito que esse assunto não seria pautado porque nós não pautamos esse assunto até agora. Então, parece ser óbvio, mas esse projeto de lei foi apresentado na Câmara ano passado por algumas pessoas, mas não teve o envolvimento da comunidade. Eu acredito muito que o parlamento foi feito e pensado para ser representativo justamente para a gente ter todas as pautas e todas as realidades naquele espaço de poder sendo representadas. Porque é muito difícil para uma pessoa que não vive uma realidade, por mais que ela tente, por mais que ela queira se colocar no lugar do outro, aquilo não vai doer tanto nela. Então, ela não vai gastar a mesma energia, a mesma motivação para resolver aqueles problemas. E aí, quando a gente analisa os dados comprovam, por exemplo, que as cidades, os países e os estados que eram governados por mulheres saíram melhores na pandemia. Também tem dados que comprovam, de uma pesquisa recente, divulgada ano passado, que os países que são governados por mulheres no executivo têm um avanço muito grande na área de desenvolvimento social. Então, esses países são destaques na área de educação, na área de saúde, na área de justiça social. Então, esses países conseguem, por consequência, ter uma situação financeira mais equilibrada. Então, primeiro, a gente tem que ter mais mulheres na política, porque mais de 50% da população é mulher, e porque a democracia foi feita para ser representativa, então ela só vai ser realmente representativa se a gente tiver essa parcela da população sendo representada nesses espaços de poder. Segundo, como as mulheres passam por diversos desafios e têm esses desafios a mais para alcançar alguns lugares, isso falando enquanto uma mulher branca, se a gente colocar e analisar uma mulher indígena e uma mulher preta, por exemplo, os desafios delas são maiores ainda, né? Então, se a gente coloca esses desafios e entende que através da política a gente pode diminuir esses impactos e diminuir esses desafios, a gente começa a entender, então, que é importante a gente ter mais mulheres ocupando esses espaços de poder, esses cargos eletivos, mais mulheres pretas, mais pessoas LGBTQIA+, mais pessoas indígenas, porque só assim a gente vai conseguir produzir políticas públicas com eficiência para cada um desses segmentos. Realmente. Isso é muito importante o que você falou, porque é difícil a gente ter a representatividade sem conseguir eleger todo mundo, né? Então, a gente precisa mesmo com que as mulheres pensem que a gente é a maior parte da representação e do voto, né? Doutora Fabíola, agora contigo, temos um curso na Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres que é de formação política, e você já foi uma das palestrantes, né? Eu gostaria de falar que você falasse um pouquinho como é esse curso e qual é o público que você tem encontrado nesse curso e o que você considera importante, então, para que uma mulher que almeja um alto cargo tenha, e o que ela precisa fazer, o que ela precisa procurar, o que ela precisa estudar, enfim. Sim, é bem interessante porque eu acho que mulheres na política, não significa só mulheres que querem ser candidatas, né? Eu acho que, como a vereadora Camila colocou, ela tem uma rede, né? Ela representa um projeto, e eu acho que é por aí. As mulheres na política, elas têm que ter significa que nós temos um projeto. Qual que é o projeto? De nos vermos representadas nas casas de leis, né, onde são produzidas as legislações que nos asseguram direitos, obrigações, né, distinções, porque todas as pessoas são diferentes, os gêneros são diferentes, então as necessidades são diferentes, né, a depender do núcleo ao qual você pertence. E a ideia da democracia, como muito bem falou a vereadora Camila, é exatamente essa, que todos tenham a oportunidade de colocar suas ideias, né, de participar do processo de construção das políticas, do processo de construção das legislações. Então, o curso foi muito nesse sentido, de falar sobre isso, da importância da mulher se envolver com política, né, da importância da mulher falar de política no dia a dia,
falar de política em casa, né? Mais uma vez eu vou repetir, educar as crianças, marido e mulher, né? Ou a família que educa, que cria os meninos e as meninas, eles têm que ter essa visão de que é preciso falar de política em casa, porque a sociedade ela só se desenvolve quando há uma participação efetiva dos cidadãos. Porque nós não é só para que a gente possa cobrar, mas para que a gente possa, principalmente, contribuir. Então, foi nesse sentido que a gente conversou e também um pouco esclarecendo aí das dificuldades, né, de que as mulheres, as dificuldades pelas quais as mulheres passam mundo afora. Eu fiz um pouco de um panorama de várias conquistas femininas, né? Por exemplo, no México, que é uma conquista singular, em que 50% dos cargos públicos, incluindo os do executivo, são assegurados para mulheres. A Argentina também avançou muito nesse sentido, né? Não tem uma legislação previdenciária que acolhe tanto as mulheres, mas tem uma legislação, né, que assegura cargos públicos também no legislativo em igualdades para as mulheres. E eu acho que a gente precisa se envolver mais para que nós, mulheres brasileiras, consigamos conquistar mais avanços. E isso reflete em todas as cadeias, seja no setor econômico, seja no setor público, seja nas empresas, nos conselhos de administração das grandes empresas. Isso quanto mais a gente estiver participando, mais vão se abrindo os caminhos. E muito importante, né? É preciso ter disposição para isso. E aí, a falar um pouco sobre como é o dia a dia de uma mulher que ocupa uma função pública, traz para elas uma visão de identidade, né, uma visão de que nós também passamos pelas mesmas dificuldades que elas, e que muitas vezes isso não pode ser um impeditivo para você alcançar um cargo de gestão, um cargo de liderança, um cargo que tenha poder, né? A gente falou muito também sobre mulheres em funções de poder. E aí abrange qualquer função que a gente possa exercer, né, em qualquer área de atuação, seja pública, jurídica, né, administrativa, no setor do comércio, no setor financeiro. Eu acho que nós, mulheres, começarmos a participar mais, né, da vida pública, da política, porque esse é um meio em que proporciona que a gente chegue a esses cargos de poder, né? Eu acho que os cargos de poder, eles são muito, muito restritos aos homens, porque, de fato, há um meio muito masculino, né, onde o trânsito masculino é mais fácil do que para nós mulheres, mas que nós precisamos desbravar esse ambiente. A gente precisa se inserir nesse ambiente. E tem dificuldades? Tem muitas dificuldades. Até porque os ambientes de descontração, querendo ou não, é onde muitos negócios são fechados, é onde muitos acordos são firmados, e nós, mulheres, acabamos não participando disso, né? Porque não é comum você sair para beber uma cerveja ou tomar um drink com os colegas, né? A gente acaba voltando para casa para se dedicar à família. E então a gente, às vezes, deixa de participar desses ambientes de decisão por serem ambientes informais. Então, eu acho que tudo isso é uma construção que a gente precisa fazer, que a gente precisa evoluir, né, e encarar isso como um ambiente normal para nós, mulheres, também. Né? A gente precisa participar desses ambientes para que a gente possa alcançar essas funções de poder. Então, eu falei muito disso nesse curso. O público foi o mais variado possível, porque tinham mulheres integrantes de vários partidos políticos, tinham estudantes, outras que trabalhavam em diversas outras áreas, né, de assistência social, de servidoras públicas. Então, assim, o público foi muito, muito, muito variado, mas todas muito interessadas, né, em entender como que é esse ambiente, porque o ambiente de poder, como eu disse, ele é o mais variado possível, e a gente precisa
desbravar aí esses caminhos para poder chegar lá. Tá ótimo, eu quero muito agradecer a participação das duas, infelizmente nosso tempo já esgotou, mas, vereadora Camila, muito obrigada por ter participado aqui conosco, aceitado o convite. Eu que tenho que agradecer, e sempre que precisar, estamos à disposição para debater esses e outros assuntos. Tá ótimo, muito obrigada também, doutora Fabíola, foi um prazer te ouvir. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no programa e continuo aí sempre à disposição. Eu falo que a gente falar disso incentiva, às vezes, as mulheres que têm lá uma sementinha e que a gente precisa só dar uma regadinha para fazer brotar aí um grande talento. Realmente, isso mesmo. Eu quero lembrar você que nos assiste também que a Assembleia Legislativa tem a Frente Parlamentar em Defesa da Mulher e inúmeros projetos em tramitação que resguardam os direitos das mulheres. Saiba mais sobre saiba mais no www.al.ms.gov.br e seguindo nossas redes sociais. Esse programa, então, foi um incentivo a você que tem essa sementinha aí. Vejam a exemplo das nossas convidadas, que coragem as mulheres já têm, né? Quem sabe depois desse programa, você não vai ser a minha próxima entrevistada. Até logo. Tchau, tchau.